Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Na aula passada vimos o gênero biografia, tá certo? Em que há um misto aí de história, jornalismo e literatura, ok? Agora hoje vamos fazer a correção desta atividade, tudo bem? Então vamos lá. Na primeira questão, o texto trata de um autodidata, ou seja, alguém que aprendeu a fazer algo sozinho, certo? Isso significa que Leonídio Balbino não dá valor à escola? Justifique sua resposta. Imagine aí, uma pessoa que aprendeu a ler através aí de anúncios, de placas, de alguns trechos que iriam, de algumas frases que iria encontrando durante o dia a dia, certo? Passou a vender livros. Obviamente que ele dá valor sim à escola, ok? Então, não, apesar de não ter frequentado a escola, fez questão de que todos os filhos se formassem, tá certo? É muito interessante, sabe, essas produções, a biografia, em que narra a história de vida de alguém. No caso desta pessoa, é alguém que podemos até nos inspirar. Por quê? É alguém que sempre buscou algo melhor na sua vida. E como ele conseguiu? Justamente com bastante esforço. E esse esforço concentrado principalmente nos estudos. Obviamente que ele não frequentou a escola, mas nem por isso ele se sentia inferior e que fosse algo impossível de se conseguir, tá certo? Ele mesmo sozinho conseguiu, ok? Então, olha aí, para o nosso momento é até inspirador, muito mais além do que podemos compreender, ok? Segunda questão, existe um motivo muito particular para Balbino ter escolhido o prédio de onde funciona hoje sua editora. Qual foi esse motivo? Você concorda com a atitude dele? Então vamos lá. Ele morou com a família nesse prédio, mas eles foram obrigados a sair por causa de uma senhora a quem lhe garantiu que um dia compraria o local. A segunda resposta da pergunta é de cunho pessoal, tá certo, gente? É de cunho pessoal. Por quê? Olha, foi o seguinte. Vamos à terceira questão. Foi o seguinte. Ele, com muito esforço, foi uma promessa que ele fez ao pai de que quando melhorasse de vida, porque ele saiu aí da sua terra natal e foi tentar buscar aí algo melhor na cidade de São Paulo. Ele conseguiu e com isso trouxe a família, algo que ele tinha prometido aos pais. Conseguiu. Se instalando nesse prédio, ele se sentiu aí incomodado por uma vizinha, porque ele gostava de cantar. Então ele se mudou do prédio, certo? E se mudou desse prédio e saiu com a promessa aí de que voltaria e compraria, certo? Foi o que ele fez. Então, com isso, você concorda? Olha, eu até concordo, porque já que ele tinha aí ele gostou do prédio, independentemente se era algo para se vingar ou não, mas ele cumpriu a promessa e quem sabe aí, não era o prédio que lhe fazia bem, trazia aí um significado especial para ele, então obviamente que cabe aí várias respostas, certo, gente? Vamos à terceira. Que recursos foram usados para Balbino para se alfabetizar? Olha, reclames de TV, placas de rua e capas de livros, tudo isso ele utilizou como recurso para verificar, tá certo? Certo? Tanto é que quando ele começou a vender livros, ele teve que memorizar, decorar alguns trechos para que pudesse realizar a venda, não é isso? Vamos à quarta questão. É possível afirmar que Balbino teve seu esforço reconhecido e como? Olha, sim, conquistou os títulos de cidadão paulistano e carioca e se tornou amigo e colaborador
de escritores, jornalistas, educadores e acadêmicos. Gente, é ou não é uma história de vida inspiradora? Certo? Então, imagine aí alguém que saiu do nada, praticamente do nada, na questão de conhecimento, certo? Obviamente, dos conhecimentos que relacionados aqui ao mundo das letras, certo? Obviamente que ele tinha outros conhecimentos, mas sim conhecimento do zero aqui, reconhecimento das letras. Isso na decodificação, na compreensão do que essas produções tinham, certo? Então, é uma história de vida muito inspiradora. Quinta questão: qual a finalidade desse texto? Informe a função dele. Olha, narrar a história de vida e de sucesso de Leonídio Balbino, que era analfabeto e, com esforço, tornou-se proprietário de uma editora. Sexta questão: como as informações no texto são apresentadas de maneira subjetiva ou objetiva? Então, de maneira objetiva, tá certo? Então, quando é de maneira subjetiva, aí cabe várias interpretações acerca do que foi colocado. Nesse caso aqui foi objetivo, colocou aí como sucedeu cada fato, certo? Foi direto ao assunto e com isso deixando bem claro como foi a história de vida dele, ok? Sétima questão: qual é o gênero textual da obra O Operário do livro? Então, uma autobiografia, ok? Uma autobiografia. Vamos à próxima. Gente, nesse caso aqui vai tratar de um texto em que falava aí sobre a questão da leitura dos livros, o físico mesmo, e a leitura de e-books, ok? Então aqui, em relação aos Estados Unidos, no Brasil, se compra mais ou menos e-books. Qual a proporção? Então, nesse caso aqui, no Brasil se compra 5 vezes menos e-books do que nos Estados Unidos, ok? Obviamente que tem aí, isso acontece por várias razões. Primeiro, por não ser tão comum assim a utilização de aparelhos que vem a facilitar aí a leitura desse tipo de livro. E segundo, porque tem pessoas que preferem mesmo estar com o livro, certo? Estar com o livro, ler página por página, certo? Eu, pessoalmente, prefiro mais o livro físico, porque quando se termina de ler uma página e passa para a próxima, é como se você abrisse uma porta. Imagine a quantidade de portas que tem em cada página aí, que você fica curioso como é que fica a continuidade daquela história que está sendo lida, daquela produção, não é isso? Então, vai variar de cada um para cada um. Tem pessoas já que, com o tempo, vai abrir mão aí do livro físico e preferir e-books. Então, é muito comum essas questões e é muito variado de pessoa para pessoa. Segunda questão: extraia do texto o trecho que apresenta um dos aspectos desfavoráveis à leitura realizada em um aparelho projetado para a leitura digital. Os usuários do Kindle sofreram mais para identificar a sequência correta de acontecimentos na trama, como eu falei para vocês, não é isso? Então, justamente, quem tem o hábito aí de ler livros e que consegue verificar a sequência e quando vira a página consegue ter uma agilidade maior em voltar ao termo onde parou, até mesmo verificar para que entenda a sequência. Então, o livro físico ele vai trazer essa facilidade. Ah, professor, mas os e-books também têm essa facilidade, bastaria aí ter uma prática maior. Mas tudo novo traz essa estranheza mesmo. Certo? Então vamos à terceira questão. Que nome é dado ao elemento narrativo que informa a sequência dos acontecimentos na trama de uma história? Chamamos, obviamente, que enredo. Ok? Quarta questão. No início do texto, o autor afirma que comparações entre os dois tipos de leitura indicam um empate técnico. Por que ele diz isso? Explica. Então vamos lá, gente. No segundo estudo feito com 50 estudantes, o entendimento de um texto não variou de forma significativa, pois os leitores do impresso compreendiam melhor o enredo, mas os do livro digital
superavam na leitura de outro item. Obviamente que é aquela questão de estar mudando de página, alguns acabam se perdendo na mudança de página, agora outros que estão fazendo a leitura, essa página é feita aí mais na vertical. Então, é questão de gosto mesmo, isso aí vai até mesmo como nós vimos aí em artigos de opinião, quem sabe aí ele não foi aí, colocou uma opinião implícita também sobre os e-books, né? Então, obviamente que o texto deixou em aberto essa interpretação, ok? Quinta questão, na sua opinião, faz diferença na hora da leitura o suporte escolhido? Em Readers, vieram para fazer bem ou mal? Justifique sua resposta. Então, se você é um leitor, um leitor assíduo desses recursos na era digital, obviamente você vai preferir por e-books. Outros que já têm aí enraizado essa questão do livro físico, então obviamente vai preferir os livros físicos, ok? Então é uma resposta pessoal. Então, turma, chegamos aí ao final. Depois de ler essa biografia aí inspiradora, eu espero que você tenha aí conseguido fazer os exercícios que foram propostos, ok? Tchau!